Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de latim. Nós estamos um pouco mais avançados no nosso curso, né? Eu diria que nós conseguimos contornar uma curva importante, que é a curva da terceira declinação. Espero que vocês tenham gostado dessa curva. É uma curva um pouco perigosa e nós conseguimos sobreviver à curva da terceira declinação. Também, no meio da curva, apareceu um pouquinho de água, que é a água dos verbos, né? No imperativo, no futuro imperfeito, do imperfeito, e a gente também seguiu assim mesmo, e conseguimos ganhar espaço. Eu fico muito feliz de podermos avançar. E hoje nós vamos dar mais um passo gramatical. Essas coisas que nós estamos trabalhando em latim, elas são importantes para as frases que nós estamos trabalhando. Essas frases trazem esses elementos. Então, é fundamental que você conheça e reconheça. É mais fácil do que parece. Então, não fiquem desesperados, nem fiquem angustiados, porque parece muito difícil, mas não é tão difícil assim. Vocês vão se acostumando e a língua vai ficando mais fácil com o tempo e vocês vão percebendo que há caminhos mais apropriados para você ir reconhecendo elementos da frase e fazendo as suas pequenas traduções, que é o nosso objetivo. Ok, pessoal? Então, dito isso, nós vamos começar, a partir de agora, aqui nesse cantinho, nós vamos ver a nossa lição. Nós vamos só recuperar o que nós vimos na lição passada, que eu acho que é importante recuperar isso aqui. Na lição passada, gente, nós vimos o imperativo presente, foi legal, né? A gente viu a descendência zero, a descendência até, então, ama, amate, o idete, para ama, amai, vede. E nós usamos isso nas frases. Nós também vimos o futuro imperfeito do indicativo. Então, nós vimos a marca, que é o B, o bi, o bu, né? Foi a marca. Amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. O idebo, o idebis, o idebit, o idebimus, o idebitis, o idebunt. Então, esse sufixo temporal nós exploramos e conseguimos aprender, foi bem tranquilo, não é nada tão difícil. Quando a gente tem uma marca como essa, fica mais fácil, né? A gente consegue identificar por essa presença, né? O sufixo modo temporal, que é o B. Então, pronto, a gente conseguiu vencer essa parte também. E aí, depois disso, nós vimos, depois dessa tarefa, nós vimos o verbo esse, o verbo sum, que tem uma formação própria para o futuro. Nós vimos lá, ero, eris, erit, erimus, erites e erunt. E até me perguntaram, mas cadê o sufixo modo temporal, o B, que você disse que era a marca do futuro imperfeito, mas não está ali. Mas esse verbo é um verbo irregular. E ele era o S. Mas aí, como o S está em posição intervocálica, o S, que aparece em sum, em S, em sunt, esse S mudou para R, porque na posição intervocálica há uma mudança, o que a gente chama de rotacismo. A mudança do som S para o som R, e aí ficou não esson, mas ero, não essis, mas eris, não essit, mas erit, não éssimus, mas érimos, não éssitis, mas érites, não essunt, mas erunt. Ok? A gente conseguiu avançar, fomos bem. Depois, nós trabalhamos a terceira declinação. Terceira declinação, que é aquela declinação que é a mais complicadinha delas. Nós dividimos a terceira declinação em termos consonânticos e sonânticos, masculinos e femininos e neutros. Ou seja, sonânticos masculinos e femininos, consonânticos masculinos e femininos, sonânticos neutros e consonânticos neutros. E nós observamos as marcas dessa declinação, da declinação das palavras de terceira declinação a partir dos paradigmas consul, quivis, sidus e mare, né? Lembrando que o consul é o masculino consonântico, né? Você tem o L como consoante, que está aqui, ela está marcada aqui, né? Então, quando você declina, essa consoante que está presente aqui, ela vai aparecer aqui na declinação. Então, consul, depois vem nome, acusativo, consulen, depois vem genitivo, consulis,
Depois vem dativo, consule. Depois vem ablativo, consule. Então não tem muita dificuldade. E aí você descobriu a origem da palavra cônsul, que é aquela palavra é interessante, que é marca de geladeira para gente, né? Mas é cônsul, é uma função na estrutura de poder romano. Cônsul é uma função política. Depois nós vimos uma outra palavra do campo da cidadania, que é civis, né? De onde vem civilidade. Esse U vai virar uma consoante V na língua portuguesa, então civis vira civis, né? Então vem civismo, vem de civis, tá? E aí nós declinamos a palavra que é um tema sonântico. Sonântico por quê? Porque esse tema termina em sonante. E eu expliquei o que é uma sonante. O que é uma sonante? Você tem de um lado a consoante, em que você tem a alteração do fluxo de ar, seja interrupção nas oclusivas, seja a modificação delas nas contínuas. E você tem as vogais que não tem, que o fluxo de ar passa sem interrupções, sem modulações, sem mudanças. E aí você tem entre a consoante e a vogal um som que ora pode pender para consonante, ora pode pender para vocálico, que é o que a gente vai chamar de sonante. Então, entre a consoante e a vogal, nós temos as sonantes, e o I é uma sonante que vai virar, tanto vira consoante que ela vira J em português. Tá? Ela vira J em português. Às vezes vira I, mas às vezes vira J. E depois você tem também o U, que vai virar V, também é outra sonante. Tá? Então, tá aqui. A sonante de civis, que é um tema sonântico não neutro, então vai aparecer na nossa declinação, lá no nosso paradigma declinacional, vai aparecer civis, vamos fazer o singular, civis, acusativo, civen, depois genitivo, civis, dativo, civi, ablativo, cive, tá? Não tem dificuldade, também é bem simples. E quando nós vamos para os temas, que são temas que nós vimos que são neutros, e nós vimos sidos, que é um tema consonântico, ele termina, né? Se você observar, cid vai terminar com D, e mare vai terminar com R. Então ele vai aparecer esse tema consonântico e sonântico, desculpe, mare. Mare termina com I, o tema é I, desculpe. Sidos é U, é D, e mare, que é sonântico, é I, tá? É porque ele vai mudar o I para E aqui no nominativo, mas é I. E aí você vai ter lá os temas que também trabalhamos com eles, né? Nós trabalhamos com eles lá no paradigma que nós trabalhamos. Então tá aqui, ó. Sidos, sidos, sidos. Nominativo, vocativo, acusativo. Genitivo. Sideris, dativo. Sideri e ablativo, sidere. Mare, que é I, né? O tema é I. Lembra que o tema você tira do genitivo plural. Marium, tira o fica I. Siderum, tira desculpa, eu falei D, né? Olha aqui, olha o professor enganando as pessoas. O tema é em R e desaparece aqui, ó. Não tem o R aqui. Mas aqui o tema aparece, tá? Deixa eu voltar. Volta tudo. Vamos lá. Em sidos, o tema é em R, não em D, em R. Esse tema vai aparecer onde? Vai aparecer lá no genitivo plural. Olha eu falando bobagem, gente. Desculpa aí. Então tá aqui, ó. Siderum. Então você tira e aí vai ficar o tema, sider. Então o R é a consoante final do tema. Então é consonântico neutro. Então vai ficar. Desculpa, agora já corrigi. Sidos, sidos, sidos. Depois, sideris. Depois, sideri. Depois, sidere. E em mare, que o tema é I, você tira e ficou o I que está aqui. Aí você forma mare, mare, mare. Genitivo, maris. Dativo, mari. Ablativo, mari. Ou seja, já aprendemos a terceira declinação com esses temas todos e a gente conseguiu concluir a nossa aula passada, tá? Agora, nessa aula, nós vamos falar dos adjetivos de segunda classe. Meus senhores e minhas senhoras, adjetivos de segunda classe é o nosso tema de hoje. O que são adjetivos de segunda classe?
são aqueles que utilizam desinências casuais de terceira declinação. Então, eles são chamados de segunda classe. Nós vimos, na primeira classe, os adjetivos que usam primeira e segunda declinação. Para o feminino, primeira, para o masculino, segunda, e para o neutro, segunda. Tá? Então, usa primeira e segunda declinação. Nos adjetivos de segunda classe, nós vamos utilizar desinências casuais de terceira declinação. E nós temos 3 tipos: os triformes, os biformes e os uniformes. Os triformes, eles são bem tranquilos. Eles, no nominativo singular, eles têm uma forma para o masculino, uma forma para o feminino e uma forma para o neutro. Por exemplo, a palavra agudo, que é áquer. Áquer, agudo, é masculino. Áquer, agudo. Se eu falar feminino, aguda. Acris. Acris, feminino. E se eu falar neutro, eu tenho acre. Acre. Interessante que o nome do estado, um dos estados da República, da Federação Brasileira, é o estado do Acre. É o agudo. Então, pode ser o agudo, pode ser o azedo, né? Se eu falo que uma coisa está muito azeda, é acérrima. Acérrima porque vem de áquer, tá? Áquer. E aí vai dar origem ao acérrimo, não é azedérrimo, não é acérrimo. Pois bem, então o áquer, acris, acre, é o triforme. Se eu falar dos biformes, eles têm uma forma para o masculino e uma forma para o neutro. Então, por exemplo, fortis. Fortis é o masculino. E se eu quiser fazer o feminino, também é fortis. Então, é fortis para o masculino, é fortis para o feminino. Mas se eu quiser fazer o neutro, bom, o neutro é forte. Forte, tá? É corajoso, tá? A palavra significa corajoso, forte também. Então, fortis, masculino, fortis, feminino, e forte, o neutro. E se eu quiser falar de um termo que seja um termo uniforme? Tem uma forma só, uniforme para o masculino, feminino e neutro. Por exemplo, o termo prudens. Prudens. Prudens significa prudente. Prudens significa sábio. E essa palavra prudens, ela vai ser utilizada prudens no masculino, prudens no feminino e prudens também no neutro. Logo, nós temos nas 3 uma forma só para os 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Mole demais, mole demais. A dificuldade qual é? Você vai perguntar, qual é a dificuldade, Brian? Eu vou dizer, a dificuldade é apenas perceber o caminho para a declinação, como a palavra se declina, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar pelo triforme, tá? O triforme, como vocês sabem, aqui nós temos o masculino, aqui nós temos o feminino, e aqui nós temos o neutro. Lembrando que no nominativo é áquer, no feminino é acris e no neutro é acre. Então, nominativo, áquer, vocativo, áquer, acusativo, acren. Perceba que nós temos R e aqui nós temos CRE, né? Então, o que era CER virou CRE, tá? Essa mudança, esse desaparecimento da vogal entre o C e o R, né, ou essa alteração que nós temos aqui, a gente chama ela de metátese, que é quando a vogal muda de lugar com a consoante. Em áquer é que isso vai acontecer. O tema, vocês já sabem, eu tenho que tirar o tema lá do genitivo plural. Então, o tema aqui, ó, acri. Tá aqui o tema, ó. Acrium. Aqui o tema. O tema tá aqui, tá? Não tem dificuldade de retirar o tema. E aí, o que vai acontecer? Quando nós vamos declinando, nós vemos áquer, áquer, depois acusativo, acren, genitivo, acris, dativo, acre, e ablativo, acre. No plural, nominativo, acres, vocativo, acres, acusativo, acres,
pode ser também acres, genitivo, acrium, dativo, acribus e ablativo, acribus. Quando você vai para o feminino, fica mais fácil, tá? Só vai ter alteração E e I, né? Então é acres, acres, acres. E depois, desculpa, acres, acres, acren, acusativo. Acres, acres, acrem. Mas você tem genitivo, acres. Você vai perguntar, como que eu não vou confundir o nominativo com o genitivo? Pelo contexto. Aí, acrem, dativo, acre, ablativo, acre. Não é difícil. Plural. Acres, acres, acres. Depois, genitivo. Acrium, acribus, acribus. Neutro, aí sim vai ser nominativo, vocativo e acusativo iguais. Acre, acre, acre. No singular, acria, acria, acria. No plural. Aí você vai ter genitivo, acres, dativo, acre, ablativo, acre. Genitivo, acrium, dativo, acribus e ablativo, acribus. Bom, declinado está o termo, o adjetivo triforme acer, acres, acre. Declinado. Agora nós vamos passar para o próximo, que é declinar o biforme, que tem uma forma para masculino e feminino, é o fortis, e tem uma forma para o neutro. Então é nominativo fortis, vocativo fortis, acusativo fortem. Genitivo fortis, dativo forte, ablativo forte. Plural. Nominativo fortes, vocativo fortes, acusativo fortes. Genitivo fortium, dativo fortibus e ablativo fortibus. No neutro, lembremos que nominativo, vocativo e acusativo iguais. Forte, forte, forte. Genitivo, fortis. Ablativo, dativo, forte. E ablativo, forte. Plural. Fortia, fortia, fortia. Genitivo, fortium. Dativo, fortibus. E ablativo, fortibus. Agora vamos para o último, que é prudens. Lembrando que nós vamos tirar do genitivo plural o tema, né? Prudentium. Então tá aqui o tema, né? Prudente. Tá? Termina no T. Então tá aqui, ó. Prudens. Prudens. Acusativo, prudentem. Genitivo, prudentis. Dativo, prudente. Na verdade, é prudens, prudens, prudentem, prudentes, dativo, prudente e ablativo, prudente. Plural, nominativo, prudentes, vocativo, prudentes, acusativo, prudentes, genitivo, prudentium, dativo, prudentibus e ablativo, prudentibus. Fazendo assim, você observará de forma clara, né, que nós estamos aqui diante de um tema que, quando aparece prudens no masculino e feminino, você tem diferença do vocativo, nominativo vocativo, para o acusativo quando você tem masculino e feminino. Aí você vai perguntar, mas quando é neutro, Brian? Se prudens é masculino, feminino e neutro, vai declinar prudens, prudens, prudentem. Vai ser prudentem? Não. Olha só o que vai acontecer no neutro. Ó, no neutro, como vocês sabem, nominativo, vocativo e acusativo tem a mesma forma. Então fica prudens, prudens,
Prudens. Prudentes. Prudent. Prudent. Plural. Prudentia. 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 Prudentium. Prudentibus. Prudentibus. Logo, o nominativo é igual. Prudens, prudens. Mas quando você vai declinar e aparece a palavra no neutro, olha aqui. Acusativo singular, singular, neutro, prudens. Acusativo singular, masculino e feminino, prudenten. Nominativo, acusativo, vocativo e acusativo plural, prudentia. E aqui é prudentes. 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 Ou seja, ele vai mudar a forma como se declina. Porque vai seguir o paradigma do neutro e o paradigma do masculino e feminino. Quando for masculino e feminino, paradigma do masculino e feminino. Quando for neutro, paradigma do neutro. Ok? Pois bem, gente. Essa é a tarefa, essa é a nossa lição de hoje, curta, breve, mas que é uma lição importante, porque esses adjetivos eles vão aparecer bastante. Aparecem muitos adjetivos de primeira classe, mas aparecem muitos adjetivos de segunda classe. Eles são muito comuns na língua latina. E nós precisamos ter conhecimento, porque vai perguntar, mas como é que declina isso? É pela classe que você vai saber se declina de primeira classe. Vai ter aquele paradigma declinacional que nós vimos na aula passada, nas aulas passadas. E se for um de segunda classe, você já sabe que você vai você vai ter um caso de declinação em terceira declinação. Então, você tem que mapear a terceira declinação, reconhecer a terceira declinação para fazer o trabalho direitinho. Tá bom, pessoal? É isso. Nas nossas atividades, você vai ter lá adjetivos para você fazer a declinação. É uma atividade bem tranquila. E também vai ganhar fôlego para a nossa lição número 10. Nossa lição número 10 não será na nossa aula na nossa aula que vem. Vai ser sem ser semana que vem, vai ser na outra aula. Por quê? Porque nós vamos trabalhando aqui nossas atividades. Então, um grande abraço a todos, uma boa noite, que vocês tenham saúde, que vocês fiquem em paz. Uma boa noite para vocês, até breve. E qualquer dúvida, dificuldade, monitoria, greglatim@gmail.com. Um grande abraço a todos e todas, até a breve. Até o nosso próximo encontro.